A SEAT faz 75 anos e o melhor presente está guardado para ti. Oferecemos a carta de condução categoria B na compra de qualquer modelo SEAT. Junta-te à nossa celebração e agarra o teu presente com as duas mãos. Bem-vindo à SEAT. Promoção válida para viaturas novas até ao final do ano. Descobre tudo num concessionário ou em seat.pt. Quando me aproximei do aeroporto, aparece-me um jovem, uma criança quase, não teria mais que 12 anos, à volta disso, com uma Kalashnikov, a mandar-me a pôr-se à frente do carro, a mandar-me parar, a levantar os braços. Eu ia à civil e esta criança, ao fim e ao cabo era uma criança, camarada, para onde é que vai? Então ia dar uma voltinha, volta até ao aeroporto, eu sou o comandante da polícia, não sei quem é o comandante da polícia, levanta os braços. E eu estava a ver que realmente eu ficava ali, estava a olhar para os coqueiros, não saia daqui. Eu estava já um bocado desesperado e a criança com o dedo no gatilho. Olá, bem-vindos ao A Vida em Revolução. Eu sou Rui Ramos, historiador, e comigo está o Pedro Jorge Castro, jornalista. Vida em Revolução é um programa em que vamos falar com pessoas que viveram a Revolução em Portugal em 1974 e em 1975, para tentar perceber como foi o seu cotidiano nesses tempos de mudança e de confronto político e o que pensam hoje, 50 anos passados, sobre essa experiência. Hoje temos a primeira parte de uma conversa com o Coronel Manuel Lopes. Ele era o comandante da polícia na Zambésia, em Quelimane, quando chegou o 25 de Abril. Rui, pontos altos desta conversa? Bem, ele comanda a polícia numa área que tinha estado poupada à guerra, até praticamente 1974, que é o distrito da Zambésia, em Moçambique, ou capital em Quelimane, e depois conta-nos aquele processo de transição, depois do 25 de Abril, os contactos com a Frelimo, a coordenação com a Frelimo para manter a segurança e entre muitos episódios que nos conta, aquele seu encontro inesperado com um jovem guerrilheiro armado, 12 anos. Que o confronta, lhe aponta a arma em Quelimane, e em que o Coronel Manuel Lopes tem de se lembrar rapidamente de todos os nomes dos comandantes da Frelimo que ele se lembra, até se lembrar do nome daquele comandante que dizia algo a esse guerrilheiro para pôr termo àquela situação que podia ter acabado mal. Uma situação muito... E que deu ideia ao comandante de como as coisas facilmente podiam deixar de correr bem para passar a correr muito mal. Uma conversa que inclui ainda senhas criadas depois do 25 de Abril na rádio da Zambésia, spots sobre o 25 de Abril e muitas outras histórias fascinantes deste tempo do Coronel em Moçambique. Vamos ouvir na primeira pessoa. Sr. Coronel Manuel Lopes, bem-vindo ao programa A Vida em Revolução. Em 1974, no dia 25 de Abril, estava como comandante da polícia em Quelimane, na Zambésia, em Moçambique. Queria que nos contasse como é que lhe chegaram as notícias da Revolução e que impactos notou à sua volta. A notícia chegou pela rádio. Eu, na altura, estava como comandante da polícia na Zambésia e fui de imediato contactado pelo seu governador, Coronel Nascimento Garcia. Chamou-me lá ao gabinete. Eu estava extremamente triste. Aconteceu isto. Os tempos vão ser difíceis. Portanto, ele apercebeu-se logo que a mudança iria ser enorme. Portanto, estabeleceu já um quadro, na perspectiva dele, muito sombria do que iria acontecer. E eu manifestava uma expressão muito diferente da dele. Vi-o a pegar numa moldura do Salazar que tinha na secretária, de alguma forma nervoso, porque parece que estava a despedir-se da moldura. E enquanto que eu estava, de alguma forma, entusiasmado com a mudança que podia ocorrer. Para ele foi um balde de água fria, quer dizer, não estava nas perspectivas dele, nem
outros que serviam o regime que o 25 de Abril acontecesse. Mas o governador manteve-se no cargo? Sem não, ser... portanto, no próprio dia percebeu-se que o seu tempo de permanência com a moldura de Salazar à sua frente não duraria muito tempo. E, tanto que, num prazo muito curto, ele foi substituído, portanto, à medida que avançava o processo de transição. Não teve de recorrer à força policial para o remover? Isso foi tudo pacífico? Nada. Não houve, foi das situações mais pacíficas do mundo, portanto, até porque a força da revolução, as orientações que vinham de Lisboa eram absolutamente eram extremamente significativas e marcavam definitivamente o rumo da mudança. Portanto, não sentiu entre os mais velhos, os oficiais mais velhos, qualquer tentação de organizar resistência ou que se poderia passar? Não, nesta situação particular, não. E não conheço em Moçambique que tenha havido qualquer contrariedade, qualquer oposição dos governos distritais de se oporem à mudança. E entre a população que vivia em Moçambique, que diferentes tipos de reações é que observou? Digamos que o 25 de Abril foi uma surpresa, tanto mais que as pessoas também não tinham acesso às informações que eu, como comandante da polícia, tinha. A população civil estava longe de imaginar o que iria acontecer. E no caso particular de Climane, imaginem o que é uma sociedade em que faz lembrar um pouco o ambiente brasileiro do carnaval, que é típico de Climane. Típico de Climane. Num relacionamento muito são entre grupos, etnias, numa multiculturalidade e multirracialidade perfeitíssima. Portanto, não esqueçamos que Climane é a zona dos bons sinais. É aquela que com esta designação, orientou os nossos navegadores para chegarem à Índia. E esta ideia da zona dos bons sinais, um lugar pacífico, amistoso, também eu encontrei lá. Eu cheguei a Climane no final de 73. Portanto, eu estou em Moçambique primeiro numa comissão militar. E depois fui convidado para passar de uma comissão militar para uma comissão civil na polícia. O que me agradou imenso porque iria ter o exercício de funções de uma forma mais livre, menos dependente de terceiros. E realmente, quando o comandante da polícia em Lourenço Marques, o coronel Tavares, me referiu que o destino era Climane, eu quase que deitei as mãos ao céu. Então porquê? Eu queria ter um filho. Queríamos ter um filho. E portanto, imaginámos logo, eu e a minha mulher, que o local ideal seria Climane. O que é que escolheu Climane, já agora? A zona dos bons sinais. O lugar dos bons sinais, também em termos históricos, é um local... É um local que a história favorece. Se a história favoreceu os navegadores, também nos vai favorecer a nós. E a Zambésia não estava muito tocada pela guerra, não é? Quer dizer... Ainda não. Daí que quando optámos por ir para Climane, foi neste sentido de também corresponder às nossas expectativas de nos realizarmos como casal. Né? Climane, propriamente dito, praticamente não tinha militares. Portanto, daí que a grande força que existia em Climane era policial e era uma delegação da DGS. Portanto, eram as Como é que eram as relações entre a polícia e a DGS, na altura? As relações eram relações cordiais, não é? Mas aproveitava informações da DGS? É muito importante esse relacionamento e essa pergunta porque a DGS funcionava sobretudo, para os militares, como um órgão de informação. Portanto, os militares não tinham forma de captar a informação, mas a DGS lá tinha os seus esquemas de
de obter essa informação. E vai dar-se depois um facto curioso. Logo após, passado pouco tempo do governador ter sido apiado das suas funções, também há uma orientação aqui de Portugal também para desmobilizar a DGS. Desmobilizar a DGS em todo lado. Portanto, o que em termos militares, em termos de segurança militar, foi trágico. Foi trágico porque esta desmobilização fez-se numa altura em que o cessar-fogo ainda não estava bem consolidado. Portanto, o processo de pacificação ainda não tinha... não ia no bom caminho. Os acordos de Lusaka ainda estavam muito longe. Por isso, qual foi a solução para a desmobilização da DGS em Climane? Foi recorrer à polícia. Portanto, foi chamada Operação Zebra. A Operação Zebra consistiu na desmobilização da DGS. Como é que fez? Em todo lado. Foram presos os agentes? O que é que aconteceu? Limitei-me a ir à delegação, portanto, conhecíamos-nos todos, uns aos outros, e disse que estava ali, normalmente, sem armas, portanto, ia naturalmente com a farda da polícia, e disse que estava, ia cumprir a missão que me tinham incumbido de cancelar, de fechar a delegação da DGS em Climane e levar e encaminhar todos os agentes para Mucuba. Portanto, tudo aquilo fechou em escassas horas. Para Mucuba, porquê? Porquê para Mucuba? Mucuba era o centro era onde estavam militares. Onde estavam militares. Porque a nível militar, só o comando do batalhão. Portanto, a Zambésia tinha um comando de batalhão com sede em Mucuba, a unidade em Milhões e uma secçãozinha em Climane. E quantos agentes eram e como é que eles reagiram? Poucas dezenas. E algumas funcionárias. Era um edifício, não era nada de extraordinário. Portanto, mas e continuaram a trabalhar depois do 25 de Abril? Continuaram a trabalhar até à desmobilização, até à Operação Zebra. Mas e passavam as informações a quem? Ou às ordens de quem? Já não havia PID em Portugal. Iam passar alguma informação. Enquanto tiveram ao serviço, passavam informações ao nível militar, porque eles não tinham, digamos, unidades para atuar. Sobre esse fim da DGS, digamos, se cruzou com a Comissão da Verdade, uma comissão do Exército, que logo a seguir, nesses primeiros meses de junho, andou a fazer investigações sobre a PID em Moçambique. Isto é uma investigação recente que saiu no público, com médicos e polícias médicos sobre tortura. Não havia... Em Climane, não se cruzou com nada. Da Zambésia, não... Delegados de saúde a fazerem interrogatórios e polícias. A situação de guerrilha não provocou fraturas. Não seria guerrilha, não é? Seria, na verdade, da PID, da própria PID. Sim, mas não havia guerrilha, não havia essas atividades. Não havia clivagens desse tipo. Mas não fugiram, não sei, não tiveram medo à luz do que tinha acontecido não, ali aqui. Foi tudo pacífico. Eles entraram numa caminhonete a caminho de Mucuba e depois lá... O que é que lhes aconteceu a seguir? Cada um foi à sua vida. Ninguém foi preso. Desmobilizados. Não tenho conhecimento de prisão. Nem obrigados a vir para a metrópole, para Lisboa? Foi um período em que, no caso, há de haver diferenças de distrito para distrito. No caso particular da Zambésia, a maior parte, até à independência de Moçambique, a maior parte das pessoas mantiveram-se lá. Só muito poucos quadros é que regressaram antes da independência. Porquê? Porque as percepções que se foram consolidando foi de que, sim senhor, a independência estava para chegar, mas não há de ser tudo tão mal como às vezes estão para aí a dizer. Há muitas pessoas que estavam ligadas ao anterior regime que ainda se mantiveram lá para ver como as coisas iriam funcionar. Portanto, ali não houve a agitação que houve em Lourenço Marques, em Climane. Por isso, no caso particular da Zambésia,
não se notaram movimentos de rebelião, de revolta contra o que era inexorável, que era a independência nacional. Portanto, à medida que nos aproximamos do dia 7 de setembro 74, começam realmente a verificar-se algumas iniciativas de contrariar a situação. mesmo em Climane. Mesmo em Climane. E vinham de quem? Mesmo em Climane. Quem é que protagonizava? Portanto, essas situações foram extremamente graves, portanto, por ordem de gravidade e importância, em Lourenço Comares, na periferia de Lourenço Comares, um pouco na Beira, e pouco mais. No caso de Climane, o que é que aconteceu? Também verifiquei que havia um grupo ligado ao PV, Organização Policial de Voluntários, Defesa Civil, que queria ir para a rua manifestar-se contra aquilo que era a perspectiva de independência. Eu, quando vi aquilo, vou ter imediatamente com os responsáveis, vão imediatamente para dentro de um pavilhão desportivo que existia no centro de Climane. E porquê é que eu fui logo a correr com o carro ter com os responsáveis? Porque também soube que nas imediações de Climane, num campo de futebol, estava reunido já milhares de pessoas, pessoas de Climane, ligadas, naturalmente já mobilizadas por pessoas ligadas à Frelimo para apoiarem os acordos e contrariarem o projeto da independência. E, portanto, na véspera, portanto, do dia 6, 7, eu andei de um lado para o outro, do pavilhão até ao campo de futebol, a manter os dois polos distanciados um do outro. Porque se o grupo de brancos, um pequeno grupo, se sai para a rua a manifestar-se, era uma tragédia. Tinha sido uma tragédia em Climane. E eram só brancos esses que estavam contra os acordos? Mas era um grupo pequeno. E eram colonos de há muito tempo? Sim, eram pessoas que viviam há muito tempo em Climane e, portanto, resolveram manifestar-se. E, portanto, sim, senhor, tiveram para ali, berravam e cântico. Como estavam a polícia cercava o local do pavilhão e estava nas imediações do campo de futebol. E, portanto, mantivemos isto controlado. E, portanto, foi a única situação foi a situação mais grave porque passei nos tempos que lá estive. Queria que contasse uma história que criou uma senha para o caso de reunir o pessoal da polícia em caso de emergência. O que era isto? Como as nossas ligações rádio e outras não eram das melhores, mas a ligação ao emissor regional da Zambésia, em que eu era o responsável do MFA nesse emissor, e através de um bom relacionamento com os responsáveis do emissor, portanto, criámos uma senha para que o pessoal, quando ouvisse determinada frase, regressasse de imediato ao posto de comando da polícia. Porque, eventualmente, eu poderia ter necessidade de transmitir alguma informação. De maneira que a senha, sempre que aparecesse lá o locutor a dizer, assim, sem mais nem menos, no meio do programa, da música, etc., mais vale perder um minuto na vida que a vida por um minuto. Era a senha para fazer reunir o pessoal no comando da polícia. Isto depois da senha do 25 de Abril, as senhas do 25 de Abril na rádio em Lisboa, também foi usado lá. Teve que ser aplicado alguma vez? Não. Alguma vez teve de recorrer a este... Não, foi só para praticar. Não chegou a ser possível. Funcionou. Portanto, era funcionava. Só para saber se funcionava. Era para saber se a polícia, quando não estava em funções,
ia à vida para casa e tal. Pois. Mas na área de Quelimane, portanto, era fácil de ouvir a rádio. Mas não chegou a ser preciso. Em relação à polícia, os efetivos da polícia, como é que eram compostos? Os oficiais eram europeus? A maior parte dos polícias já eram africanos? Como é que era? A polícia da Zambésia era constituída por uma parte chamada Polícia Móvel, de origem metropolitana. E havia a polícia moçambicana. E como é que era o relacionamento entre todos? Portanto, os quadros superiores da polícia eram de origem europeia. Os quadros a seguir, portanto, ainda tinham pouca influência no exercício do poder. Qual era o peso maior deste da polícia? Eram os quase 1000 milícias que se encontravam distribuídos nos muitos postos policiais que cobriam o espaço da Zambésia. Mas eram milícias, portanto, eram pessoas recrutadas localmente, com algum treino? Eram milícias recrutadas localmente, com algum treino, também armas, com armamento muito simples, à base não de G3, mas Mauser. Mausers ainda, aquelas espingardas antigas. Era só Mauser. E, portanto, estes postos policiais tinham um quadro da polícia mais habilitado para o exercício das funções, mas o resto eram milícias, era com um grau de analfabetismo irritante, portanto, que só com... Era manter a ordem. Só para manter a ordem, um relacionamento não muito difícil com a população. Vamos agora fazer uma pausa, voltamos depois do intervalo. A SEAT faz 75 anos e o melhor presente está guardado para ti. Oferecemos a carta de condução categoria B na compra de qualquer modelo SEAT. Junta-te à nossa celebração e agarra o teu presente com as duas mãos. Bem-vindo à SEAT. Promoção válida para viaturas novas até ao final do ano. Descobre tudo num concessionário ou em seat.pt. Vamos ouvir a segunda parte da conversa com o Coronel Manuel Lopes sobre o seu tempo como comandante da polícia no distrito da Zambésia, em Moçambique. Basicamente, a força da polícia era uma força local, basicamente. Enquadrada por metropolitanos, mas local já. Pois, tanto assim que quando senti necessidade, porque também senti essa necessidade, de dizer à Frelimo que tinha acontecido o 25 de Abril, eu tive que recorrer à estrutura da polícia para levar água ao meu moinho. E aos contactos que a polícia já tinha com a Frelimo, não é? Como é que tudo isto aconteceu? Eu tive como sabem, em ligação com o Vítor Alves, ele disse-me, vê lá se garantes a pacificação da Zambésia, vê lá. E eu disse, senhor, tenho que garantir a pacificação da Zambésia, mas de que forma? Portanto, quando se dá o 25 de Abril, os militares em Moçambique e noutros lados interpretaram isso como o fim da guerra. E no caso particular da Zambésia, o que é que vai acontecer logo a seguir ao 25 de Abril? Passado pouco tempo, e com a entrada do grupo, de um novo grupo da Frelimo, o que é que vai acontecer? Vai acontecer uma emboscada entre Milanja e Mucuba, que matou cinco soldados, 5 militares. 5 militares que iam com
na Berlim com as armas, em vez de ir com as armas em posição de fogo, não, iam com as armas convencidos que a guerra já tinha acabado. Como se a guerra tivesse terminado. Imaginem a reação do comando de Mokuba. Não pode ser, isto não pode acontecer. O que é que vamos fazer? E eu tinha um relacionamento estreito com a autoridade militar de Mokuba. E realmente senti a tragédia de uma situação destas. Em Milange podia estar a minha própria companhia. A minha companhia que esteve no Niassa, em vez de ter rodado para Cabo Delgado, podia ter rodado para a Zambésia, podia ter ido parar a Milange. E, portanto, já estava numa zona de descanso quando teria uma emboscada deste tipo. E eu disse cá para mim, tenho que fazer qualquer coisa. Não pode ser. As perspectivas as nossas perspectivas são tão grandes em relação ao futuro. Será que a Frelimo tem essas mesmas perspectivas? Ou será que eles não sabem que aconteceu o 25 de Abril? E que está escrito nos astros que isto vai mudar? Eu, mal dito, mal feito. O que é que eu fiz? O que é que eu imaginei? Entrar em ação em ligação com a autoridade militar, em Mokuba, e em ligação com o governador do distrito, que ainda lá estava. O coronel Nascimento Garcia ainda lá estava. Vou ter com ele ao gabinete. Mas ainda estava em funções? Ainda não tinha sido apiado. Não foi logo de imediato. Sr. Governador, sabe o que é que está a passar? Pedia-lhe que me deixasse utilizar o helicóptero do governo do distrito para ir contactar o comandante da Frelimo, que entrou na Zambésia. Ele ficou todo surpreendido. Pode levar o helicóptero, mas eu não quero saber. Eu não quero saber de nada. Eu não quero saber. Esteja descansado que isto fica só entre nós. E assim foi. Mandámos vir o helicóptero da Beira. E, passado um dia ou dois, lá estava em Climano para ir comigo, com o piloto, para uma zona entre Milange e Mokuba, Alto Benfica, o local chama-se Alto Benfica, para nos encontrarmos com este elemento da Frelimo que se encontra aqui na capa do livro Confessores da Pátria. Para irmos contactar com Araújo Bossane. Este Araújo era o comandante. Já sabia o nome dele antes de o ir contactar? Sabia quem ele era? Sabia, porque sabia através do comandante da polícia de Alto Benfica. Portanto, eu sabia que o comandante da polícia de Alto Benfica era frelimista. Portanto, era comandante da polícia, mas simpatizante da Frelimo. Foi fácil. Portanto, eu como comandante da polícia tinha que saber que tipo de homens tinha. Havia uns mais frelimistas que outros. Mas havia frelimistas, portanto, na polícia. Havia nítidos. Portanto, nítidos. E eu sabia quem ele era, contactei-o. Isso não condicionou a atuação dele? Não, antes disso, portanto, foi muito... Ele era disciplinado, digamos assim? A rede de relações, a estrutura policial era de tal forma eficaz que eu, do meu gabinete em Climane, tinha ligação rádio com todos os postos policiais. E neste caso fiz a ligação com ele, que ele, quando recebeu logo o meu telefonema, deve ter posto logo em sentido: meu comandante, diga o que é necessário fazer. Olha, sabes como é que está a situação por aí? Atestarem um comandante da Frelimo que acabou de entrar, tens possibilidade de entrar em contato com ele? Sim, meu comandante. Passado pouco tempo, olha, a única condição é: eu quero ir aí ter com ele para lhe dizer que aconteceu o 25 de Abril em Portugal. A única condição que eu coloco é: vamos os dois desarmados. Está bem, vou tratar disso. E numa questão de um dia, 2 dias, efetuou-se este encontro. Esta fotografia em que estou ao lado de Araújo Bossane é o primeiro comício luso-moçambicano em que
ouvimos dizer abaixo o colonialismo, viva a solidariedade e a amizade entre o povo português e o povo moçambicano. Também discursou. Foi o primeiro comício. Também discursou. Eu não discursei, limitei-me a dizer, a população começou a dizer viva, viva, e eu naturalmente tinha que aplaudir a iniciativa Como é que foi a iniciativa do Araújo Bossano. Como é que foi a sua ida para lá? Ia descansado ou ia um bocadinho apreensivo? Como é que foi? Porque ao fim e ao cabo ia assim, encontrar com o inimigo, com aquele que tinha sido o inimigo. Ia, com certeza. Inicialmente ia muito apreensivo. Tanto mais que não tinha dito para onde ia a minha mulher. E à medida que voava na direção do destino, portanto, à frente tínhamos uma grande serra, a Serra da Morrombala, no meio. E no princípio ainda pensei, será que com isto não vou ver o meu filho? Portanto, ainda me passou tudo isto pela cabeça. Mas a melhor forma que eu senti para não pensar em coisas sombrias foi pedir ao piloto para pilotar o helicóptero. Ele deixou. Já tinha estado a tentar tirar o brevet de avião, de helicóptero ainda não, mas ele prestou-se também, devia estar um bocadinho nervoso, prestou-se também a ajudar-me e praticamente fui quase a pilotar o helicóptero da Climane até ao destino, até à Serra da Morrombala, até chegar ao posto policial. E, portanto, ia falando com ele, dizendo-lhe, identificando as aldeias, sabe qual é aquela aldeia ali? Eu conhecia tudo aquilo por viagem de Lendorova, mas nunca tinha feito uma viagem deste tipo. Mas fomos distraidíssimos, completamente aliados do objetivo principal da missão. Portanto, quando aterramos no centro do posto policial, desenvolveu-se, portanto... Já lá estavam as pessoas da Frelimo? Estava lá um grupo da Frelimo. Não estavam muitos, estavam 2 ou 3. E o tal comandante também. Estava o Araújo Bossano e estavam mais 2. Um deles estava armado, um estava com a Kalashnikov. Mas ele estava... Desarmado, como tinha combinado. Portanto, daí que mal chego, o comandante do posto policial empertigado a fazer contingência, o comandante, e o outro, claro, o comandante da Frelimo ao lado dele, e logo a seguir... Cumprimentaram-se. Cumprimentaram-nos logo de imediato, como se já nos conhecêssemos há muito tempo. Okay. Mas o comandante da polícia, o comandante do posto policial deve ter feito já alguma ação para prepará-lo diplomática com o Araújo Bossano, daí que logo a seguir eu sugeri para entrarmos para dentro do posto policial, então para conversarmos. E então que tipo de conversa tive com o Araújo Bossano? Fazer-lhe pegar nos recortes de jornais, fotografias, e ia dizendo, camarada Araújo Bossano, portanto sabia tudo, o nome também do comandante. Passa-se isto. Ele não sabia, portanto. Ocorreu isto em Portugal, aquilo que aconteceu, acha normal os militares que foram emboscados, irem com as armas em cima da viatura. Realmente estranhámos muito. Pois, isto aconteceu por causa do 25 de Abril. O 25 de Abril criou condições para que o futuro de Moçambique tenha um destino diferente daquele que tem hoje. Portanto, os nossos soldados têm uma percepção, com o 25 de Abril, de que a guerra terminou. E, numa situação destas, a Frelimo também, os irmãos da Frelimo, têm que considerar esta situação, porque estão a ocorrer negociações, vão demorar algum tempo, portanto não vamos piorar a situação. Não sabia. Então, mas tem que transmitir isso ao seu chefe. Onde é que está o seu chefe? Está perto? Está longe, o meu chefe está longe. Mas, vejam lá, camarada, quanto mais depressa melhor, porque isto não é bom nem para os nossos militares, nem para o futuro de Moçambique. E veja, o futuro de Moçambique precisa de gente, precisa de polícia, que a polícia continue a funcionar. Sem polícia, o Estado moçambicano não se pode realizar.
o camarada diz bem, tal, mas tenho que falar como chefe. Não, pronto. Ficou combinado que ele transmitisse este encontro, mais os recortes de jornais que eu levei para demonstrar que o que tinha acontecido. E, de facto, passados poucos dias, verifica-se um encontro entre os militares de Milange e os militares da Frelimo. Portanto, a seguir a esta viagem, este encontro, esta viagem de helicóptero, começou a existir um relacionamento que permitiu que deixasse, depois, nos meses seguintes, que houvesse qualquer problema de guerrilha e de resposta ao avanço da Frelimo. Portanto, foi remédio santo. Mas a sua percepção foi que eles estavam sem notícias, quer dizer, bastante isolados, aquele grupo da Frelimo. Era normal em termos de guerrilha. Pois, portanto, era normal, portanto... Ficavam isolados. Mas mesmo entre a população também, eu vi que mandou fazer uns spots para passarem lá na emissora regional da Zambésia, não é? Sobre o 25 de Abril. Isso era a maneira de fazer chegar às pessoas a novidade? Não. Sim, mas o spot, através da emissora regional da Zambésia, toda esta informação era acessível... A maior parte era muito acessível na zona de Climane. E depois a maior parte da população não tinha rádio, não tinha transistores, nem pouco mais ou menos. Depois da entrada da Frelimo na Zambésia, o que é que se verificou muito rapidamente? É que a Frelimo não tinha quadros para ocupar o espaço. Espaço não só da Zambésia, como de todo o Moçambique. Então, o que é que aconteceu? Quando avança o processo de transição, como sentiu necessidade de agregar jovens à sua estrutura de influência, aconteceu que encontrei numa viagem que eu fazia ao fim do dia até o aeroporto, e normalmente ia dar uma voltinha, e quando me aproximei do aeroporto, aparece-me um jovem, uma criança quase, não teria mais que 12 anos, à volta disso, com uma Kalashnikov, a mandar-me a pôr-se à frente do carro, a mandar-me parar, a levantar os braços. É claro que o carro não estava identificado como um carro da polícia, eu ia à civil, e esta criança, ao fim e ao cabo era uma criança, camarada, para onde é que vai? Então ia dar uma voltinha, volta até ao aeroporto, eu sou o comandante da polícia, não sei quem é o comandante da polícia, levanta os braços, e eu estava a ver que realmente eu ficava ali, estava a olhar para os qualquer, não saia daqui. Eu disse, sou comandante da polícia, conheço o camarada governador Bonifácio Groveta, não conheço, não sei quem é. Ai, eu disse, não. Tinha que pensar no outro, será que conheço o camarada Maquival, que era o responsável político, e ia falando nos mais responsáveis da Frelimo. Conheço, também não o conheço. Eu estava já um bocado desesperado e a criança com o dedo no gatilho, com a Kalashnikov. Então não é que parece que veio uma inspiração lá do céu. Lembrei-me do Augusto Bossane. Conheço o camarada Augusto Bossane. Conhece o camarada Augusto Bossane? É o meu comandante. Pode passar. Já não fui para o aeroporto. Portanto, já não fui para o aeroporto. Fui logo, regressei de imediato a Climane, ter com o governador, Bonifácio Groveta, já tinha... Portanto, nessa altura já era um governador da Frelimo. Já era o governador da Frelimo, disse, camarada governador, isto não pode acontecer. Camarada comandante, pois não pode acontecer, temos que ver isso mais, com mais cuidado, etc. Mas... Estava a aparecer pessoas armadas. Estava demonstrado até à exaustão que algo que mais tarde... me foi revelado pelo meu substituto, porque eu também tive um substituto depois no comando da polícia, o João Onuana, que me disse que pena que o 25 de Abril não tivesse terminado, não tivesse começado mais tarde, não tivesse acontecido mais tarde. Então porquê?
por aquilo que Porque não tinham ainda gente. por aquilo que eu já tinha comentado, ainda não tinham quadros para avançar para o restante território. Portanto, o Augusto Bossano Foi todo providencial. Digamos que me salvou a vida, porque a criança estava nervosa. E, portanto, não havia ali testemunhas. Eu ficava ali, ninguém... diriam que o fulano provocou o elemento da Frelimo e pronto. E digo uma coisa, já disse, deu apoio para a polícia continuar a funcionar, depois quando saiu, quer dizer, em junho de 75, não é? Porque às vezes é essa a pergunta, como é que ficou, por exemplo, no caso da Zambésia, a administração, a polícia, quando começaram a sair os quadros europeus, havia já quadros da Frelimo suficientes para garantir essas funções de manutenção da ordem, da administração pública, como é que ficou... Como é que deixou a situação em junho de 75? Eu também não queria regressar a Portugal e regressei numa altura em que eu confessei ao camarada governador Bonifácio Griveta, camarada governador, revolução por revolução, já... Agora a prioridade é a Revolução Portuguesa e em especial porque tenho o meu filho à minha espera. Sim, porque, portanto, já tinha nascido em 17 de outubro. Por isso eu tenho que seguir o máximo perto da independência. Digo que com a responsabilidade que eu tinha de ter criado as melhores relações no período em que lá me encontrei, tinha a responsabilidade de garantir também, de responder às expectativas da população civil. Uhum. Portanto, a população civil, digamos que olhava para a polícia, a forma como reagiu, como conduziu o processo de pacificação, o processo de transição, olhou de forma positiva. Portanto, não era de ânimo leve que eu ia regressar sem dar algumas garantias de que a situação iria manter-se o melhor possível. E no caso particular da Zambésia, foi garantido um ano de transição a seguir à independência. Portanto, tudo quanto era polícia móvel, nenhum elemento da polícia móvel saiu antes da independência. Manteve-se por contratos depois da independência. Portanto, mas mantiveram-se todos. Portanto, os principais postos policiais com graduados da polícia móvel mantiveram-se distribuídos pela Zambésia. As milícias também se mantiveram. Havia o problema de, eventualmente, haver choques com a entrada da Frelimo e com este dispositivo policial. Como é que o problema foi resolvido? Através de um relacionamento, através do tal relacionamento muito estreito entre a polícia e o governador da Zambésia. Mas tudo teria que passar pela aceitação dos dirigentes da Frelimo no Maputo, em Lourenço Marques. Por isso, o governador sugeriu-me para ir de avião a Lourenço Marques falar com Armando Guebuza, na altura era o ministro do Interior. Falar com ele e explicar-lhe da necessidade de manter o dispositivo policial e tentar evitar que os elementos da Frelimo, assim como já tinha acontecido através do meu relacionamento com Augusto Bossano, que aquela orientação genérica que funcionou logo no princípio continuasse a funcionar depois do período de transição, mesmo depois da independência. Certo. E o Armando Guebuza recebeu-me em Lourenço Marques. Cordialmente concordou comigo e concordou ainda mais com a realização de uma escola de alistados da polícia em Climane. Portanto,
escola de alistados, com quadros da Polícia Móvel, com quadros, portanto, tudo de origem europeia, mas com quadros já também da Frelimo a dar instrução aos novos alistados. Portanto, tem fotografia, inclusivamente aqui no livro, sobre esta original escola de alistados, e tem uma reprodução aqui dos jornais sobre a forma como a própria imprensa via este tipo de relacionamento. Portanto, significativa, portanto, a inauguração da sala de convívio 25 de Abril, aonde? No comando da polícia. Daí que um dos meus sonhos passados os 50 anos era reabrir esta sala de convívio 25 de Abril. Em Climane. Já, através da correspondência que desenvolvi já com o comandante da polícia em Climane, disse-me que fizeram obras de tal forma significativas que destruíram a placa. Eu já me ofereci, inclusive, para levar uma outra placa. Estou em negociações. Para isso. E só nessa altura, quando vem, a população europeia que estava em Climane ainda se manteve, portanto, disse que ainda se tinha mantido. Sim, a maior parte, diria que a maior parte. Manteve-se. A maior parte manteve-se porque a principal razão é que nas outras zonas de Moçambique, sobretudo em Lourenço Mágico e na Beira, os acontecimentos foram... Portanto, houve conflitos graves. Foram graves. Mas no caso da Zambésia de Climane, não. Aquilo era um oásis. Portanto, portanto, já tinha sido um oásis em 74 e continua a ser um oásis depois. Continuou. Portanto, até à independência e depois mais alguns tempos, a situação depois eventualmente começou a deteriorar-se. Ainda teve um percalço grande com um subchefe que foi detido depois de lhe oferecer um carro. Esta é uma história muito rocambolesca. Mas teve o final feliz, podia não ter tido. Porque, precisamente em Mocuba, o subchefe Silvestre deve-se ter, e com certeza, notabilizado pelo seu esforço de contrariar a guerrilha. De maneira que o subchefe Silvestre, a tempos, quando viu que o 25 de Abril avançava, saiu de Mocuba e pediu para ir para Lourenço Marques. E estava em Lourenço Marques quando viu que estava um carro novo, um Toyota, para seguir destinado ao comando da polícia em Climane. Ele, que tinha tantos amigos na Zambésia, em Mocuba, por ali fora, era uma pessoa extremamente sociável, contacta-me, dizer: "Ó, meu comandante, estou aqui, tenho aqui um carro, não se importa que eu vá levar?" "Não, quanto mais depressa melhor, porque estou aqui um que está a precisar de substituição." E então aparece-me, passado pouco tempo, um dia ou dois, o subchefe Silvestre com um Toyota azul no comando da polícia integral. Um Jeep, não é? Em Climane. Passadas poucas horas, SOS, ligação para mim: "Estou preso, meu comandante, venha-me tirar." Então o que é que aconteceu? "A Frelimo não quer ajustar contas comigo." "Ok, não pode ser. Onde é que está?" "Estou na casa do governador da Zambésia, Bonifácio Carvalho. Já vou aí ter consigo." Fui lá ter com o governador, camarada governador. O subchefe Silvestre: "Ou vai comigo ou amanhã vou-me embora." E acabou o tempo de coordenação, de atuação em conjunto aqui na Zambésia. Camarada comandante, não, só estávamos aqui a interrogar. Não, acabou. Então ele que vai amanhã no primeiro avião já para Lourenço Marques. E terminou o episódio do chefe Silvestre, realmente, e do carro que ele quis entregar em primeira mão ao seu ex-comandante. Mas era a demonstração de que as feridas da guerra, as feridas do passado, a curto prazo viriam ao de cima.
portanto, alertou-me. Com este episódio, eu senti que o futuro não era tão auspicioso como... Portanto, saiu apreensivo em relação ao que ia lá acontecer, não é? Portanto, era perfeitamente, com este episódio, era perfeitamente visível que a procura dos responsáveis, a procura vingança, ajustar contas. Ajustar contas com o passado era irreversível. Mas antes de sair de Moçambique, infelizmente, ainda conheceu o Samora Machel e garantiu-lhe a proteção na passagem dele por Climane. Nem mais, porque... Como é que foi esse episódio? Estão a verificar que, portanto, no contexto de Moçambique, não era fácil encontrar um distrito tão pacífico como, na altura, como a Zambésia. Daí que a entrada em Samora Machel, do Rovuma, essa marcha, a entrada do Rovuma ao Maputo, tinha que ter por paragem obrigatória precisamente a Zambésia. Em junho de 75, não é? Por isso, fui eu que garanti, foi a polícia, exclusivamente a polícia moçambicana, a polícia portuguesa, a polícia móvel, e o comandante da polícia recebeu-lo no aeroporto, sempre a acompanhá-lo até ao estádio, ao discurso, eu sempre atrás dele, portanto, uma figura extraordinariamente sociável, e sempre a repetir muitos dos slogans que já tinha ouvido do Augusto Bossano. Pois. Abaixo o colonialismo, viva a solidariedade entre o povo português e o povo moçambicano. Algumas vezes apontava para mim, que estava ali perto, para dizer que não tinha nada contra as autoridades portuguesas. Portanto, num clima de cooperação que se perspectivava para o futuro, tudo como se já nos conhecêssemos há muito tempo. Mas no seu caso percebia que isso era apenas uma parte da realidade e que havia a possibilidade desses ajustes de contas, isso vinha de onde? Vinha de baixo, vinha de cima, Não era difícil portanto, quer no caso do Silvestre, do subchefe Silvestre que eu tinha verificado, quer no caso do jovem que se me tinha atravessado à frente com uma Kalashnikov. Portanto, eram demonstrações da fragilidade do poder. Pois. A própria não existência de estruturas policiais, aquelas que existiam, correspondiam às perspectivas de poder colonial do nosso governo, não eram as perspectivas do futuro. Mesmo em termos militares, a estrutura militar da Frelimo não era visível, não cobriam o território. A fragilidade do poder deles potenciava o uso da violência para compensar essa fragilidade, não é? Eventualmente, depois no futuro, talvez o poder fosse exercido com mais violência do que antes. Mas, enquanto lá estivemos, no período de transição, havia garantias de que nada descambasse. A situação não fosse muito diferente da anterior. Voltamos para a semana para uma outra conversa com o Coronel Manuel Lopes, desta vez sobre a Revolução em Portugal.